Senhor doutor, quero apresentar uma queixa. Fui tratar-me uma tal clínica dentária e quem me viu foi um brasileiro que me pôs a boca num estado muito mau. Como penso que ele e outros que por lá trabalham não são doutores, quero apresentar queixa à Ordem dos Médicos. Não me identifico para evitar problemas. À secção de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos vão chegando denúncias como esta. Já são algumas dezenas, anónimas ou assinadas. Revelam nomes e locais onde, por esse país fora, acontece presumivelmente o exercício ilegal da medicina dentária. Estão espalhados por todo o país e, fundamentalmente, no interior, em praticamente todos os concelhos do interior do país, existem atualmente profissionais brasileiros a trabalhar. Em que consiste a ilegalidade destes médicos que supostamente vêm do Brasil para trabalhar em Portugal? A ilegalidade por parte dos médicos brasileiros em Portugal, ou mesmo os ilegais portugueses, os chamados ilegais portugueses, consiste na não obtenção, na não existência de uma carteira profissional passada por uma entidade portuguesa, nomeadamente a Ordem dos Médicos. Portanto, todos os indivíduos que exercem em Portugal sem terem obtido essa carteira profissional são para nós e perante a lei do país ilegais. E já serão quase 2.000, segundo estimativas não oficiais. Desses, só algumas dezenas estarão legalizados, ou seja, possuem autorização de residência em Portugal e a nossa universidade deu equivalência aos seus cursos, pelo que a Ordem de Médicos passou a carteira profissional. Este será o caminho legal, dizem os serviços estrangeiros, apesar do acordo luso-brasileiro prever o Estatuto de Igualdade de Direitos aos cidadãos do Brasil. Mas na prática, os dentistas da Ordem dos Médicos afirmam não ter meios para atuar contra casos ilegais, pois precisam de provas. Receitas, por exemplo. Queixam-se também da lei ser permissiva ao não prever formas de fiscalização eficazes. Nós temos que admitir que há colegas nossos, médicos, dentistas e médicos, que muitas vezes funcionam como dão cobertura a estas situações. E funcionam como titulares das clínicas e que depois empregam 3 ou 4 ou 5 ilegais, brasileiros ou portugueses, mas a verdade é que toda a documentação que lá sai, quer sejam os contratos para a DSE e para a EDP e para os telefones, etc., quer sejam depois os atos médicos que lá são praticados, nomeadamente o receituário, são assumidos pelos titulares das clínicas. Já há casos na Justiça. Este médico fez uma denúncia ao tribunal após confirmar que alguém com consultório montado exercia sem possuir título profissional. O processo está em fase de instrução. Eu devo dizer que o fiz, creio que no dia 6 de maio do ano passado, e até agora ainda em que se encontra em fase de instrução, porque parece que a lei não é muito concreta nesse sentido. E a senhora continua a exercer? Sim, a senhora continua a exercer, só que, segundo parece, agora não passa receitas. Mas há casos e casos. Continuamos à procura deles. Esta clínica pertence a um brasileiro, jogador de futebol. Carlos Henrique é aqui dentista. Reside em Portugal há 2 anos e é formado em odontologia pela Faculdade de Minas Gerais. Gostava de ficar por cá, mas não em situação indefinida. Em 1988 eu pedi de equivalência ali naquela universidade. Mas ainda não lhe foi concedido esse pedido? Ainda não foi concedido. Eu tenho recebido informações de que esse processo é lento e que ainda não tive um parecer favorável ou desfavorável. A necessidade de se dar uma definição do quadro, na situação do brasileiro aqui em Portugal, é urgente justamente para solucionar esse tipo de problema. Porque há brasileiros trabalhando em clínicas aí e que, se tivesse com a situação regularizada, eles poderiam até requererem seus direitos, né? E alguns deles realmente têm sido alvos de abuso até das entidades patronais. Nesta clínica, as portas abriram-se, mas foi uma exceção. O que consta mesmo é que há negócio, porque em alguns casos os brasileiros são mão de obra barata para as clínicas portuguesas. Segredos bem guardados por detrás de muitas portas que se fecham e onde nos respondem que por aí não há dentistas brasileiros em trânsito. Temos aqui na Ordem documentos que comprovam realmente que assim é. Sabe-se que há indivíduos no nosso país que contratam brasileiros por anúncios nos jornais, contratam dentistas brasileiros por anúncios colocados nos jornais brasileiros. Isto é um forte indício de uma rede de imigração que esteja a funcionar em Portugal. Por outro lado, temos também informações
de que essas pessoas virão por 6 meses, por uma questão de vistos, e que depois, ao fim de 6 meses, são substituídos por outros. O doutor uma vez deu uma entrevista mais pequena à televisão sobre este assunto. Quer-nos contar o que é que lhe aconteceu a seguir? Bom, é que nos dias imediatos choveram os telefonemas de ameaças. Isso também quer significar alguma coisa.